Oi, Patas e Girls and Sister. Então, gente, meu celular caiu sem querer. Mas eu vou pra ginástica com minhas amigas. Júlia, Clarice, Ana Maria, Nina, Carol e eu. Então, gente, ó, olha a minha quadra, cara. Ela tá pintando. Então, né? Tchau, beijo. Sim. Linha, sabe por quê? Não é aqui na quadrinha. O meu, ele é bem mais claro do perfume dela. Eu tô Não, é iluminador e hidratante. É porque tem glitter ou hidratante.